Olá, graça e a paz. Eu sou a pastora Miriam Gali, sou da Igreja Batista Água Viva e, primeiramente, eu quero agradecer o convite do Sandro Prada para estar participando deste congresso online com o tema Avivamento Cristão. E eu desejo que este congresso seja o primeiro de muitos, trazendo ensino, trazendo despertamento para os filhos de Deus, para que rompam e cumpram o seu propósito, cumpram o seu chamado, em nome de Jesus. Bem, a palavra que eu vou compartilhar com vocês, queridos irmãos, é sobre pilares. Pilares que nós devemos construir na nossa vida cristã para alcançar o avivamento. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 11, diz: Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito. Repetindo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Para ter uma vida avivada, precisamos ter um espírito fervoroso. Um espírito fervoroso nos levará a viver como um vencedor. Um espírito fervoroso nos levará a viver sobrenatural de Deus. Um espírito fervoroso nos levará a viver em obediência à vontade de Deus. E como nós podemos ter esse espírito fervoroso? Como podemos viver a cada dia em novidade de vida? Como podemos ter esse tão esperado, esse tão desejado avivamento em nossas vidas? Há 3 pilares que nós devemos construir para que o avivamento venha. O primeiro pilar é a palavra. O segundo pilar, poder. O terceiro pilar, propósito. É fácil de guardar porque os 3 pilares começam com a letra P: palavra, poder e propósito. O primeiro pilar que nós precisamos construir como base para a nossa vida cristã é a palavra. Mas que palavra que é essa? É qualquer palavra? Não, não é qualquer palavra. Esta palavra é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela é um grande pilar nas nossas vidas, primeiramente porque ela é uma espada. A palavra de Deus é uma espada, uma arma que usamos para lutar contra os ataques do diabo. No livro de Mateus, no capítulo 4, versículos de 1 a 11, diz que Jesus estava no deserto há 40 dias em jejum. E o diabo tentou destruir Jesus, tentou derrotá-lo ali no deserto por 3 vezes. Primeiro ele pediu para que Jesus transformasse as pedras em pães. E Jesus respondeu: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em seguida, o diabo tentou Jesus para que se atirasse do alto do templo. E ele disse, porque está escrito: Aos anjos dará ordens ao teu respeito para o guardarem. Ao que Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Esta foi a segunda tentativa fracassada do diabo, mas ele tentou a terceira. Levou Jesus num monte muito alto e ofereceu todos os reinos do mundo e a sua glória, se Jesus o adorasse. E Jesus respondeu: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Percebam qual foi a atitude de Jesus diante de todos os ataques do diabo. Ele não se atemorizou, ele não ficou com medo. Ele se defendeu dos ataques do diabo com a palavra. A cada ataque do diabo, ele revidava com a palavra. Ele venceu o diabo usando a palavra. Da mesma forma, nós cristãos, se quisermos derrotar o diabo, nós temos que usar esta arma, usar a palavra de Deus. Ela é a nossa espada.
Em segundo, a palavra de Deus é a nossa luz. No livro de Salmos 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é luz, porque ela nos guia, ela nos dirige, ela nos conduz ao caminho certo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, é dominado pelo diabo, está nas trevas. O mundo se encontra na escuridão e as pessoas cegas estão trombando umas nas outras, vivendo em contendas, vivendo em brigas, em inimizades, se afundando numa vida de desgraça e miséria. E por quê? Porque lhes falta a luz, porque não conhecem a palavra de Deus. Em Oséias 4:6 diz: Meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. Hoje em dia, muitas pessoas, até mesmo cristãos, vivendo uma vida derrotada, com problemas no casamento, com problemas financeiros, com problemas de saúde intermináveis. Por quê? Porque lhes falta o conhecimento da palavra. Quando temos o conhecimento da palavra, nós temos luz para enxergar qual a decisão que temos que tomar com relação à nossa família, ao nosso ministério, ao nosso emprego. Esta luz nos dá sabedoria para fazer escolhas certas. Em terceiro, a palavra mostra nossa identidade. Ou seja, quem somos nós? E você? Você sabe quem você é? Talvez você responda: eu sou uma professora da escola dominical, ou eu sou um ministro de louvor, eu sou um advogado, eu sou uma funcionária pública, eu sou um pastor. Mas tudo isso são papéis, são funções. A nossa identidade é a nossa essência. Ela está acima de qualquer posição, de qualquer função. Saiba que a sua verdadeira identidade é ser filho de Deus, é ser filha de Deus. Em Gálatas 3, 25 e 26 diz: Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus mudou a nossa identidade. Isto é maravilhoso. Antes éramos escravos do pecado e agora somos filhos de Deus. Esta descoberta faz toda a diferença, pois saber que somos filhos de Deus nos levará a agir, a pensar como tais. Se você sabe que você é filho de Deus, você não vai mais mentir, porque o Filho de Deus fala a verdade. Você não vai enganar as pessoas, você não vai ser desonesto, porque você é filho de Deus. Você também não será mais aprisionado pelas mentiras do diabo, querendo distorcer a sua identidade, querendo que você acredite que é um fracassado, que não tem valor, que Deus não te ama. A descoberta da sua identidade te libertará das mentiras do diabo. A sua identidade também vai te levar a cuidar das pessoas, a amar e servi-las, porque é assim que os filhos de Deus agem. E esta identidade trará a você segurança. Segurança em saber que Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te desamparar. Aleluia! A palavra de Deus é a nossa espada, a palavra de Deus é a nossa luz, a palavra de Deus é a nossa identidade. Por isso precisamos memorizá-la, meditar nela dia e noite. E quanto mais nós nos alimentarmos da palavra, mais vitórias teremos contra o inimigo. O segundo pilar é o poder. Em Atos 1:8 diz:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sem o poder de Deus, não temos como ser testemunhas do Evangelho, porque é o poder do Espírito Santo que vai transformar a vida das pessoas e convencê-las do pecado. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18 e 19, diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. E neste versículo há uma ordem. O verbo enchei-vos está no imperativo. Nós devemos nos encher. Somente o poder do Espírito nos capacitará para praticar a palavra de Deus, pois não basta conhecer a palavra, nós temos que vivê-la. É como uma historinha que contam que tinha um menino que ele, na escola dominical, ele ganhou ali um concurso de qual criança que decorava mais versículos. E ele foi o vencedor desse concurso. Foi a criança, o aluno da EBD que mais memorizou versículos. Em passado, algumas semanas, pegaram este garoto roubando doce numa mercearia. E a professora da escola dominical, quando ficou sabendo disso, ficou super assustada, né? Imagina você, fulano, você ganhou aqui um concurso da escola dominical, que o aluno que mais decorou versículos, e você foi pego ali pegando doce, roubando. Daí ele olhou para ela assim, estranhando. Não, mas eu não sabia que tinha alguma coisa a ver eu decorar esses versículos com eu pegar uns docinhos lá na mercearia. Então, ele simplesmente não estava vivendo aquilo que ele decorou, aqueles versículos que ele memorizou. Ele não estava vivendo a palavra de Deus. Ele apenas tinha o quê? Apenas conhecimento. Agora nós precisamos viver a palavra. E só vamos conseguir isso através do Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer para os meus juniores, é a classe que eu dou aula domingos de manhã, que são crianças de 9 a 12 anos, que eu costumo dizer que todo crente pode passar por 3 encontros durante toda a sua vida cristã. Digo pode porque talvez os cristãos durante toda a sua vida acabem não passando pelos 3 encontros. E quais seriam esses 3 encontros? O primeiro encontro é o nosso encontro com Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. O segundo encontro é com Deus Filho, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É quando nós nos convertemos. E o terceiro encontro é com a pessoa do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no momento da nossa conversão, quando aceitamos Jesus. O Espírito de Deus vem fazer morada em nós, mas nós precisamos ativar o poder do Espírito Santo. Essa é a palavrinha-chave. Nós temos que ativar esse poder em nós, para que ele nos capacite a fazer, a realizar a obra de Deus. Muitos cristãos conhecem a Deus, muitos cristãos realmente são convertidos, mas ainda lhes falta o poder do Espírito Santo, falta a unção, falta uma vida avivada. E o poder traz paixão, o poder nos traz energia, nos traz vigor para fazer a obra de Deus. O poder nos traz ânimo, nos traz alegria, nos traz perseverança. Porque se nós não tivermos este poder que nos traz ânimo, que nos traz perseverança, vamos parar no meio do caminho, nós vamos desistir. Porque realmente é difícil viver a vida cristã, é difícil.
E principalmente ali no trabalho, na igreja, nós temos muitas perseguições e muitos ataques do diabo. Então, eu costumo dizer que o diabo não ataca lá fora no mundo, porque o mundo já é dele, o mundo jaz no maligno. Ele ataca dentro da igreja. Ele tenta levantar um limão contra o outro, com contenda, com a ofensa, mágoa, falta ali, né, de comunicação. O irmão falou uma coisa, o outro já entendeu outra coisa, e ali já é pouca coisa para começar ali, né, às vezes uma discussão, um desentendimento, e que perde a obra de Deus, porque o diabo tenta isso, né, quebrar as nossas pernas para que a gente não avance, para que a gente não frutifique ao Senhor. E é este poder, é o poder do Espírito Santo que vai nos sustentar para continuarmos firmes em meio às lutas, em meio às adversidades que passamos na nossa vida. O poder também nos traz ousadia, nos traz intrepidez, nos traz autoridade. Eu tive certa vez uma experiência muito tremenda com o Senhor com relação a isso, a me posicionar como filha de Deus, a ter essa posição em autoridade que o Senhor já me deu esse poder para viver nessa posição. Eu era assim muito envergonhada, eu era muito tímida e eu fazia alguns trabalhos na igreja, mas eu fazia aquilo que eu achava que eu tinha capacidade, que eu tinha condições de fazer, que eu sabia fazer, mas aquilo que eu sentia no meu coração ali, que Deus estava me direcionando para fazer um trabalho que era para eu fazer, eu estar liderando, estar à frente, eu fugia, eu não queria, eu tinha receio de errar, de ter falhas, de receber alguma crítica, e eu sempre falo, não Senhor, eu não, usa outra pessoa, não, deixa eu aqui quietinha, e eu sempre assim, envergonhada, sempre me escondendo. E teve certa vez, isso já faz uns 15 anos, eu estava em casa assistindo um programa de televisão, à tarde, e era um programa de televisão que tinha ali a apresentadora, ela dava aconselhamento para as pessoas. As pessoas ligavam e relatavam os seus problemas, eles estavam passando problema no casamento, às vezes problema com os filhos, problema financeiro, problemas no trabalho, e ela dava ali os seus conselhos. E eu fiquei observando, primeiro eu observei a aparência dela. E estava numa aparência assim, tão assim relaxada, com uma roupa assim tão feia, uma roupa que não era apropriada de um programa de televisão. Sabe aquelas roupas, aquele roupão que a gente usa sábado à tarde, assim, deitado no sofá, assim, televisão? Ela estava ali no programa de televisão. Estava quase que deitando ali na poltrona, sentada tudo de qualquer jeito, sem ter a postura ali de um apresentador. Isso é a primeira coisa que eu observei. A segunda, os aconselhamentos que ela estava dando, aconselhamentos assim, tão fúteis, ela falando tantas asneiras, sem nenhuma sabedoria. Eu acho que as pessoas estavam as pessoas que ligavam pedindo aconselhamento estavam até mais confusas. Sabe aquela pessoa que não fala nada com nada e te deixa você mais confuso? Ao invés dela estar dando ali orientação, dando luz para as pessoas, mostrando um caminho, na verdade estava deixando as pessoas muito mais confusas ali. Palavras vazias mesmo, sem nenhum conteúdo. E naquele momento eu comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, olha, mas que vergonha essa mulher perdendo a oportunidade de estar no programa de televisão, podia estar passando tantos aconselhamentos sábios para as pessoas e falando tanta asneira. E pior que não tem nenhuma vergonha, ainda falando tantas coisas erradas, tantas mentiras, e parecem, falam assim naturalmente, assim, sem nenhuma vergonha daquilo que ela estava falando. E eu, assim, tão, né, indignada, eu falei, nossa Senhor, né? Que absurdo isso.
E na mesma hora, o Senhor me respondeu, o Senhor me deu uma resposta. Eu falei, então, minha filha, essa mulher não tem nada de bom para falar às pessoas. Realmente, está falando um monte de mentiras, não tem nenhuma sabedoria nessas palavras. Mas agora, você que conhece a verdade, você conhece a verdade que transforma, a verdade que liberta, a verdade que salva. Você tem vergonha de se deixar ser usada por mim. Você fica fugindo do trabalho sempre querendo que outra pessoa faça o trabalho que eu dei para você fazer. E eu tenho te capacitado para isso. Só que você não tem confiado em mim. E naquele dia, o Senhor me deu um chacoalhão. Naquele momento eu me senti muito envergonhada, fiquei com muita vergonha de Deus, porque eu não, realmente, você falou, o que o Senhor falou, eu tenho que discutir com Deus. Eu estava realmente não confiando no Senhor, desprezando o poder do Espírito Santo em minha vida. Mas depois daquele dia, realmente eu tomei uma decisão, eu assumi a minha posição como filha de Deus, a posição que Ele me deu com autoridade, com intrepidez, e realmente eu me coloquei nas mãos do Senhor, mesmo com receios de errar, de falhar, mesmo com receio de receber críticas, mas eu passei a confiar no Senhor. Naquele dia eu descobri que eu não tinha nada, que eu não sabia nada e que eu era apenas um instrumento nas mãos dele. É o Espírito Santo que faz a obra, não nós, mas é o Espírito Santo que nos usa, nós somos apenas instrumento. Saiba que o Senhor chamou você também com autoridade para pregar o Evangelho às pessoas que estão perdidas, para edificar a igreja com seus dons e talentos. Por isso, pare de se esconder como eu estava fazendo, como eu fiz muitos anos. A maior alegria do cristão é poder servir a Deus, é ser útil na obra. E toda capacitação, tudo que você precisa, creia que você vai receber do Espírito Santo. E a única capacidade que Deus requer de você é a capacidade da disposição. Esta é a única capacidade que Deus exige de você se dispor, é de você se entregar, de se render ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. E saiba que o avivamento virá sobre a sua vida. Creia e você verá isso acontecer, porque é promessa de Deus. O primeiro pilar, então, foi a palavra. O segundo pilar, poder. E o terceiro pilar que nós precisamos para construir na nossa vida cristã é o propósito. Mas o que é um propósito? Propósito, ele é um objetivo, é um plano ou uma meta. E saiba que você não está aqui neste mundo por acaso. Há um motivo, há um objetivo de Deus de ter te criado. Você existe por causa de um propósito. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 11, diz: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Nós devemos fazer aquilo que Deus preparou para nós fazermos. Esta é a nossa missão neste mundo. Você nasceu para fazer o que Deus projetou para a sua vida. Em João, no capítulo 15, versículo 16, diz:
Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e que vosso fruto permaneça. Este é o propósito glorioso que o Senhor tem para nós. Ele nos dotou de dons, Ele nos dotou de talentos, tudo para o cumprimento de um propósito. E qual é o seu propósito de vida? Você já descobriu? Cada um de nós precisamos buscar saber qual é esse propósito. Para que fomos chamados? Descobrir o propósito ou os planos de Deus é conhecer os desejos do seu coração, do coração do Pai. Conhecer o caminho que Ele traçou para cada um de nós. Quando você vive dentro do propósito de Deus, ou seja, fazendo a vontade de Deus, você vive um relacionamento harmonioso com as pessoas. Mesmo às vezes passando por dificuldades, você sente paz, alegria em viver, sente um fluir da presença do Senhor no seu trabalho, quer seja ele um trabalho secular, um trabalho na obra de Deus, um trabalho no ministério. Você percebe que tudo que você coloca a mão cresce, prospera, dá fruto. E por que isso acontece? Porque você está dentro daquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus, o propósito de Deus estabelecido para a sua vida. O propósito traz brilho à nossa vida. Há cristãos que vivem apenas esperando a volta de Cristo e não há nenhum problema. Nós ansiamos realmente e desejamos que o Senhor Jesus volte logo, volte em breve. Só que há alguns cristãos que eles se esqueceram que eles foram chamados para trazer o reino de Deus enquanto nós estivermos aqui vivendo, enquanto o Senhor Jesus não voltar para buscar a sua igreja. Estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, para ganhar e discipular vidas. Mas esses cristãos são aqueles que passam a semana inteira aguardando que a sexta-feira chegue e torcendo para que a segunda-feira, também demore para chegar, porque simplesmente detestam o que fazem. Se você pensa assim, você está fora do propósito de Deus. Se você não gosta do seu trabalho, você então está num serviço errado, num trabalho que o Senhor não planejou para a sua vida. Se nós não amamos o nosso trabalho, se nós não amamos o que fazemos, há algo errado. Precisamos descobrir e fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Lembre-se, Jesus nos prometeu uma vida em abundância e esta vida em abundância se encontra no propósito. Não há plena abundância fora do propósito. Por isso devemos orar, devemos buscar a direção de Deus para saber onde devemos trabalhar, no que devemos trabalhar, qual o curso que devemos fazer, qual a cidade que devemos morar. A Bíblia diz que nós somos colaboradores de Deus. Em 1 Coríntios 3,9 diz isso. Mas para sermos colaboradores de Deus, precisamos andar em consonância, ou seja, em harmonia com os planos de Deus para nós, para o nosso trabalho, para o nosso ministério. Eu gostaria de aproveitar e compartilhar com vocês um pequeno testemunho da minha vida, do que aconteceu comigo, com meu marido e com relação ao propósito de Deus. Uns 18 anos atrás, meu marido ele perdeu o emprego, foi mandado embora e ele já tinha um grande desejo no seu coração de ser um empresário, de trabalhar por conta própria.
E nós estávamos na igreja, trabalhando, envolvidos no ministério. Ele era auxiliar de pastor, mas ele não desejava assumir uma igreja, ele não desejava trabalhar tempo integral no ministério como pastor à frente de uma igreja. Ele queria, sim, ter uma empresa e essa empresa nós podermos assim sustentar a obra missionária, ajudar nas igrejas, ajudar algum ministério que estivesse precisando. Então esse assim, é o desejo do coração dele, mas de ter esse negócio próprio. E ele foi mandado embora e sentiu assim, essa oportunidade então de, com o dinheiro que ele recebeu da firma, estar entrando num negócio. E assim foi. Nós saímos daqui de São Paulo, fomos para uma cidade do interior e lá iniciamos um negócio, uma empresa. E também na igreja ali da cidade não tinha pastor e a igreja convidou o meu marido para estar ali assumindo a igreja como um pastor. E nós ficamos muito felizes por poder estar ajudando aquela igreja. E os irmãos, até então, eles estavam tentando construir um novo prédio para a igreja, mas eles não conseguiam, porque o dinheiro que entrava, os dízimos, as ofertas, era para pagar o salário ali do pastor, do pastor anterior que estava ali. E quando meu marido assumiu, falou que não precisava pagar nada, não precisávamos de salário, porque a gente tinha o nosso negócio, o nosso sustento. E eles ficaram contentes, porque daí finalmente eles puderam construir a igreja ali, o prédio, ficou muito bonito. Estávamos bem ali no trabalho, na igreja, aos finais de semana, meu marido dirigia, pregava nos cultos, e tinha no meio da semana também, na quarta-feira tinha o culto. Estávamos bem na igreja, ali, pastoreando. Só que nos negócios não deu nada certo. Estávamos passando por muitas dificuldades, por muitas lutas, por muitos problemas. Foi realmente 2 anos que nós passamos ali, 2 anos turbulentos. Nada saiu como assim nós planejamos com relação ao negócio. Eu fiquei muito doente, minha filha também na época, com uns 3 aninhos, ficou doente, passamos muito assim, muito sofrimento, muito estresse. E a gente estava vendo a empresa falir, as dívidas aumentando, cada dia mais problemas surgindo. E eu cheguei e eu disse para o meu marido, falei, olha, isso aqui que nós estamos passando nessa cidade não é normal. Tudo bem, um crente passa por aflições, passa por tribulações, faz parte da nossa vida, mas isso aqui não é normal, isso é todo dia, um monte de problemas, estamos afundando, a gente não consegue ver uma luz no final do túnel, não tem perspectiva disso aqui melhorar. E eu lembro que eu disse para ele, eu falei assim, eu acho que Deus não quer o nosso dinheiro, não quer que a gente esteja, que a gente tenha um negócio para sustentar o ministério. Eu creio que Deus quer a nossa vida. Ele não quer o nosso dinheiro, Ele quer a nossa vida no ministério. E nesse interim, alguns irmãos daqui de São Paulo foram lá nessa cidade nos procurar, porque queriam que o meu marido assumisse a igreja aqui em São Paulo, que nós retornássemos então, porque a igreja aqui estava sem pastor e eles pediram para que meu marido assumisse como pastor em tempo integral. E realmente ficamos confusos, até a gente pensava de ir até para uma outra cidade, mas tivemos a convicção, essa paz no coração de retornar. E que até então aquilo que nós estávamos fazendo, a gente descobriu que a gente estava na cidade errada, no lugar errado, num trabalho errado, não era aquilo que Deus tinha para nós. Então, nós fizemos as malas e voltamos para São Paulo. E, graças a Deus, meu marido aceitou o convite de estar assumindo a igreja em tempo integral.
E quando nós retornamos, é interessante que nós também aqui tivemos muitas lutas, foi um recomeço difícil, mas agora era totalmente diferente. Tínhamos lutas, sim, sofrimento, problemas para resolver, mas nós tínhamos convicção de que agora nós estávamos no lugar certo. E meses depois, Deus nos deu a visão celular para implantarmos na nossa igreja. Anos depois, Ele nos deu a visão de multiplicação das igrejas e, resumindo a história, passados 15 anos, nós hoje supervisionamos cerca de 100 igrejas. Eu trabalho no Ministério Infantil, sou pastora do Ministério Água Viva Kids, e esse ano estamos chegando a 10 mil crianças que são pastoreadas nas células. Este ano também, no começo do ano, nós abrimos a nossa escola, era um sonho de muitos anos que nós tínhamos, que é o Colégio Batista Água Viva, uma escola de educação por princípios, em que funciona do berçário ao 5º ano. Nós também coordenamos um projeto social para crianças carentes. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso, estou dando esse testemunho para vocês? Porque tudo isso está acontecendo por causa de um propósito, por estar no centro da vontade de Deus. Há problemas? Sim, e há muitos problemas. Há cansaço, há dificuldades, há lutas, mas há uma grande paz. Há uma grande paz que flui do nosso interior. E essa paz traz convicção de que estamos fazendo a vontade de Deus, que estamos cumprindo o propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida. E quando você descobrir os planos de Deus para a sua vida, esta convicção vai avivar o seu espírito, vai manter a chama acesa do amor pela obra, do amor por servir no ministério. E realmente essa é uma alegria indescritível. Em Provérbios 19:21 diz assim, que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Sim, é o propósito do Senhor, é o que deve prevalecer em nossas vidas, porque Ele tem o melhor para nós. Aleluia! E eu quero finalizar essa palavra repetindo então os 3 pilares que nós devemos ter para que o avivamento venha, os 3 pilares que precisamos ter na construção da nossa vida cristã, que é a palavra, o poder e o propósito. E para que vivamos a vida em abundância que o Senhor Jesus prometeu a cada um de nós, que somos seus discípulos. Uma vida de avivamento para proclamar o reino de Deus. Que esta palavra transforme o seu coração para que sua vida seja por completo uma vida avivada para a glória do Pai. Deus te abençoe. Amém.